Existe uma técnica de programação chamada Dynamic Programming, que o Google gosta muito de aplicar nas suas entrevistas técnicas, que consiste basicamente em você resolver um problema de algoritmo, dividindo esse problema em subproblemas, resolvendo esses subproblemas e a partir do resultado deles, calcular o resultado total. Dito isso, hoje eu vim trazer um problema bem famoso do LeetCode que usa essa técnica de programação e ele se chama Climbing Stairs, ou subindo escadas no português. E ele basicamente consiste na questão onde você tem uma escada com uma quantidade definida de degraus, mas você precisa descobrir de quantas formas, de quantas maneiras diferentes você pode sair do térreo e chegar até o último degrau. Só que tem uma regra que você tem que seguir. Você só pode ir dando um passo de cada vez, ou indo um degrau de cada vez, 2 passos de cada vez, 2 degraus de cada vez, ou alternando, 1 passo, 2 passos, 2 degraus, 1 degrau, e assim por diante. Mas pra gente entender melhor, vamos pra tela do computador. Assim é mais fácil da gente entender de fato o que o problema é e ver passo a passo de como a gente vai chegar até a resolução do problema. Dando continuidade ao problema então, a gente sabe que o problema define pra gente que a gente tem um ponto de partida, que ele chamou de térreo. E nesse caso aqui eu representei o térreo por essa bolinha aqui, mas enfim, é só uma representação. E o nosso objetivo é chegar até o último degrau, que aqui a gente definiu como 2. Mas enfim, pode ser 3, 4, você entendeu. A questão então é obedecer a regra que o problema me impõe, que é eu preciso dar um passo ou 2 passos para saber de quantas formas diferentes, quantas combinações diferentes eu posso fazer esse percurso e chegar até o topo. Vamos fazer então esse desenho? Então aqui, partindo do térreo, vamos desenhar, vamos ver quantas formas diferentes a gente tem de sair desse térreo para chegar até o último degrau, que aqui no caso é o 2. Então eu posso sair do térreo e dar um passo, e do degrau 1 ir para o degrau 2. Ok, tive uma forma, eu só dei um passo, então não burlei regra nenhuma. É uma forma de subir do térreo até o último degrau. Continuando, eu posso então também, eu posso dar 2 passos, então eu posso sair do térreo e ir para o segundo direto, que contabiliza também uma segunda forma de resolver esse problema aqui e sair do térreo chegando até o último degrau. Então aqui vamos ver, será que existe outra forma de eu fazer? Eu já passei pelo 1 dando 1 até o 2, depois eu fui do térreo direto... eu acho que eu terminei aqui. Então, um problema resolvido? Problema resolvido. Só que com 2 degraus é fácil, a gente só pode calcular aqui meio que manualmente, só que e se a gente aumentar o número de degraus? Vamos fazer isso. Aqui no espaço, eu reservei aqui, você já viu ali o 4 e o 5, mas vamos pegar só o 3 aqui por enquanto. Vamos fazer o mesmo processo. Eu posso sair do térreo, ir até o 1, do 1 até o 2, 2 até o 3. Maravilha! Eu tenho uma forma passando de 1 em 1, então contagem total, uma forma de resolver. Eu posso ir do 1, no caso do térreo para o 1, do 1 direto para o 3, e opa, eu cheguei no terceiro degrau, que é o último, então eu tenho mais uma segunda forma. Será que tem uma outra forma aqui? Opa, tem também. Eu posso do térreo diretamente para o segundo e do segundo dar somente um passo para o terceiro. Eu também consegui uma outra forma de chegar do térreo até o último, só que não considerando o primeiro degrau. Nesse caso aqui, eu não desobedeci regra nenhuma, apesar de não ter tocado no primeiro degrau. Aqui eu dei 2 passos e aqui eu dei um passo. Show de bola. Contabilizando então a nossa terceira forma de resolução. Então, vamos lá. A gente passou pelas 2 formas, sendo elas tendo 2 degraus e 3 degraus. Tá, vamos recapitular. A gente teve 2 degraus e a gente teve 2 possibilidades diferentes de sair do térreo até o topo. Show! Com 3 degraus, sendo o nosso limite, a gente teve 3 formas, 3 possibilidades diferentes, 3 combinações diferentes. Tá, se para 2 foi 2 e para 3 foram 3, então para 4 degraus vão ser 4 combinações, correto? Não é bem assim. Vamos lá, vamos fazer o problema para a gente entender se de fato é o que a gente está pensando. Vamos arrastar para cá e vamos fazer o mesmo processo de fazer o desenho, até porque a gente precisa entender isso de fato, Vamos confirmar. Eu tenho um térreo, eu posso ir do térreo para o primeiro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, terceiro para o quarto e... opa, show de bola! Cheguei no último degrau. Próxima forma, do térreo para o primeiro, do primeiro para o terceiro e do terceiro para o quarto. Cheguei no último. Vamos adicionar mais um no nosso contador total. São 2 formas. Do térreo para o primeiro, do primeiro para o segundo e do segundo diretamente para o quarto. São 3 formas. Do térreo para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. 4 formas. E do segundo, no caso do térreo para o segundo e do segundo para o quarto. 5 formas. Beleza, chegamos na nossa resolução total. E é aqui que a gente percebe que nem tudo na vida são flores,
Seria muito bom se a gente tivesse a mesma quantidade de combinações para a quantidade de degraus, exatamente igual. Então a gente não precisava nem calcular. Para 10 degraus eu vou ter 10 combinações. Só que a gente viu aqui agora que para duas combinações, né, para 2 degraus eu vou ter 2 combinações, para 3 degraus eu vou ter 3 combinações e para 4 degraus eu não vou ter 4 combinações, eu vou ter 5, o que é um número maior do que a quantidade de degraus, né? Isso vai sempre acontecer. À medida que a quantidade de degraus aumenta, eu vou ter cada vez mais combinações, possibilidades. Tem uma análise combinatória que vai aumentando na medida que a quantidade de degraus vai aumentando também. Então vamos lá, vamos recapitular esse processo desde o início, né? Considerando essa primeira degrau aqui, que como só tem uma possibilidade, a gente não considerou, não fiz esse desenho, mas mesmo assim tem uma possibilidade, né? Do térreo para o primeiro. Eu tenho uma possibilidade se eu tiver 1 degrau, 2 se eu tiver 2 degraus, 3 se eu tiver 3, e a gente acabou de ver que nós temos 5 possibilidades se nós tivermos 4 degraus, né? Então, vamos lá. Tá, e se a gente está pensando que esse problema vai aumentar à medida que o número de degraus aumenta, fica muito cansativo a gente ter que calcular, por exemplo, em 10 degraus, quantas possibilidades a gente vai ter. Será que não existe uma forma de a gente analisar um padrão aqui, entender alguma forma de, tipo, sei lá, colocar uma fórmula matemática nisso aqui? E sim, tem como. Se você é alguém que é um pouco mais afiado na matemática e consegue analisar padrões com facilidade, você já deve ter percebido aqui que 1, 2, 3, 5 são basicamente os primeiros números da sequência de Fibonacci. E se você não sabe o que é Fibonacci, fica tranquilo, eu vou dar um breve resumo aqui. Fibonacci nada mais é do que, dada uma sequência, você calcular o próximo número da sequência baseado sempre na soma dos 2 números anteriores a eles. Então, por exemplo, eu quero calcular qual número vem depois do 3 na sequência. Se eu sei que antes do 3 vem o 2, e eu sei que o próximo número é sempre calculado baseado nos 2 anteriores, eu sei que 3 mais 2 tem que dar o próximo número da sequência, que é o 5. Então, Fibonacci de 5 seria o 3 mais o 2. E a gente chega nesse resultado, né? Então, dessa forma, a gente não precisa saber necessariamente qual que é a Fibonacci de determinado número. A gente só precisa saber quais são os 2 números que vêm antes dele, para depois, então, calcular qual é a Fibonacci daquele número em específico. Se tem alguma matemática de plantão assistindo esse vídeo, me perdoa pelos termos que eu estou usando aqui, pelo vocabulário. Talvez eles não sejam os mais precisos, né? Não sejam os mais corretos, mas ainda assim meu objetivo é explicar de uma forma mais simples, uma forma mais tranquila, para que qualquer pessoa que inclusive não sabe sobre o que é Fibonacci consiga entender sobre o que a gente está falando e entender como que esse problema se baseia, né? Qual que é a fórmula matemática que vai nos levar a resolver esse problema. Então vamos lá. Se a gente já sabe que tem 1, 2, 3, 5, a gente pode analisar. Olha, o 2 aqui é a sequência do 1 mais o número que não tem antes dele. Mas a gente já sabe aqui que em Fibonacci, antes do 1 veio o próprio 1, né? Porque 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Então, indo para o 3, se eu olhar os 2 últimos anteriores a ele, eu vou ter, né? Deixa eu só pegar o lápis para desenhar, eu vou ter o 2 mais o 1, que vai resultar no 3. E assim por diante. Se eu voltar, né, eu vou fazer o caminho inverso, vou pegar o 3 mais o 2, vai resultar no 5 também. Olha que legal. E eu não vou fazer o processo de novo aqui, porque vai ser cansativo a gente analisar 5 possibilidades, né? Eu não vou nem lembrar de quais são as combinações aqui. Mas se a gente pegar o 3 e somar com 5, a gente vai obter o resultado 8. E, cara, acredita em mim. Para 5 escadas, né, para 5 degraus, a gente vai ter 8 possibilidades, 8 combinações. Olha que legal. Então a gente basicamente não precisa saber exatamente as possibilidades, né, para aquela quantidade de degrau. Se a gente já souber as 2 anteriores e somar elas, a gente já consegue resolver o problema. Vamos lá pro problema do LeetCode então, para a gente ver, botar a mão no código? Porque a gente já sabe então, que é só a gente basicamente saber as anteriores e somar elas até chegar na que a gente precisa. Então, vamos lá. Então aqui no LeetCode, ele vai começar nos fornecendo uma breve descrição sobre o problema, sobre tudo aquilo que a gente já falou, né? E apesar de ter inglês, você não precisa entender. A questão só é que ele fala pra gente que você está subindo uma escada, que leva uma quantidade N de passos para chegar até o topo, sendo que, né, lembra que N é uma quantidade de combinações diferentes para a gente chegar até o topo. Ele fala também que para cada vez que você estiver fazendo, você só pode dar 1 ou 2 passos por vez, né? E depois ele faz a famosa pergunta que é o que a gente está tentando responder desde o início do vídeo. De quantas formas distintas você pode subir até o topo? Então ele dá o exemplo 1, o exemplo 2, e se você não está familiarizado, o input aqui é a quantidade de degraus. Quantidade de degraus que o próprio problema vai nos fornecer. Ele diz que o output, a saída esperada, vai ser 2.
Ou seja, para 2 degraus, ele espera 2 combinações. O exemplo 2 fala que para 3 degraus, ele espera 3 combinações. E lembra, tudo isso aqui a gente já desenhou. A gente viu que realmente é isso. Para 2 degraus a gente tem 2 combinações, para 3 combinações, e assim por diante. Então, vamos agora para o código. Para a gente descobrir junto qual a estratégia da programação dinâmica a gente vai aplicar no nosso caso, eu já estou considerando aqui que você já tem um bom conhecimento sobre estruturas de dados e algoritmos, estruturas condicionais, laços de repetição e tudo isso que é básico de qualquer linguagem que você vai aprender. A questão aqui é que eu vou usar JavaScript para resolução, mas você pode usar Python, C++, Java e qualquer linguagem que você quiser. Desde que você aplique a mesma lógica que eu vou aplicar aqui, você vai obter o mesmo resultado que a gente vai ter ao final desse vídeo. A primeira estratégia da programação dinâmica consiste em você resolver um problema do topo até sua base, onde você, a cada etapa, você faz com que um problema dependa da resolução do próximo para então ter o próprio resultado. Se a gente for parar para pensar, se um problema depende do próximo, isso vai gerar um loop infinito, né? Mas não, a gente chama isso de recursão, e a recursão precisa ter um caso base, que é onde ele vai parar e onde ele vai ser resolvido. E quando ela for resolvida, ela vai chamar todas as outras resoluções, então somando-se ao resultado final que a gente espera desde o início. A segunda estratégia da programação dinâmica consiste em você fazer exatamente o oposto da primeira. Enquanto na primeira estratégia você começa do topo e você vai até a base, na segunda você começa da base, definindo um caso que você já conhece, como no nosso exemplo, para 1 degrau eu sei que existe uma combinação, para 2 existem 2 combinações, então começo com eles sendo os meus casos iniciais, e a partir deles eu vou construir meu resultado até o topo e chegar no meu resultado final, que é o que eu estou procurando. E agora que a gente entendeu como funcionam essas duas estratégias, vamos colocar a mão na massa e realmente aplicá-las no código? Então vamos lá. A gente tem uma função chamada climbStairs, e essa função recebe n como parâmetro. N, pelo input aqui, é a quantidade de degraus. Então, para dar uma nomenclatura melhor do que só chamar de n, eu vou chamar de steps. E criei steps sendo igual a n. Se a gente for utilizar o primeiro caso, a gente tem que ter em mente que a gente vai utilizar um método que vai fazer com que os problemas sejam subdivididos. A gente vai usar uma recursão na prática. Então, se você não sabe sobre recursão, mais uma vez, recomendo você estudar sobre isso ou ver algumas aulas, enfim, aplicar esse conhecimento, porque é importante que você saiba como cada instância de execução da função retorna para cada nível, né, da chamada da própria função. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar a função e lembra, né, que sempre a escada atual, ou melhor, o degrau atual vai ser a soma dos degraus anteriores a ele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a função passando climbStairs sendo steps menos 1 mais climbStairs de step menos 2. Perdão, steps não. Step não, né? Steps. Certo. E o nosso caso base vai ser o seguinte, a gente vai definir aqui quando isso aqui vai parar. Sabendo que a gente já sabe que o mínimo para retornar a própria quantidade baseada no número de degraus que a gente já falou antes é 1, 2 ou 3, né? Porque nesses 3 casos, felizmente, a gente vai ter o retorno da quantidade de degraus sendo sempre a quantidade de possibilidades. Então eu vou definir aqui, if. Deixa eu só definir abaixo, que é melhor. If steps menor ou igual a 3, eu retorno steps. Pronto. Definindo o nosso caso base, a recursão aparentemente está certa. Se a gente rodar um run, vamos ver o que vai acontecer. Passou nos 2 casos de teste. Vamos dar um submit e... Ué, tá demorando. O que será que aconteceu, hein? Eita! Time limit exceeded. Aparentemente a nossa solução tá dando problema. Mas ela passou em 31 casos ainda. Então, deixa eu te contar um negócio. A primeira solução, ela funciona. Mas no caso do Git Code, ele não tem memória suficiente para executar essa pilha de chamadas de execução devido à quantidade de coisas, porque, imagina, a partir de 10, 20, 30 degraus, a quantidade de possibilidades aumenta muito. Então, a partir de 45, não só o tempo da timeout, né, mas como ele não consegue ter memória suficiente para alocar para cada chamada da função. Por isso que essa função, né, apesar dela ser válida, dessa resolução ser válida, ela não é a melhor. Por isso que a gente vai utilizar a segunda estratégia. E para a segunda estratégia a gente vai utilizar mais ou menos o mesmo caminho, então a gente vai manter essas duas linhas aqui. E é o seguinte, nomenclatura, né, primeira linha. A segunda eu vou definir que se for menor ou igual a 3 eu retorno steps. João, mas isso aqui não era o caso base para recursão? É o caso base. Mas esse caso aqui a gente vai utilizar para não ter que ficar
criando operações demais para quando for menor ou igual a 3. Porque pensa comigo, se for menor ou igual a 3, eu posso simplesmente retornar a quantidade de possibilidades. Já está certo, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai continuar fazendo o seguinte. Eu vou definir uma outra variável chamada oneback, e eu já te explico o que ela vai fazer, e outra chamada twoback, que vai ser igual a 2. Eu vou fazer um for. Na verdade, antes de fazer o for, deixa eu só te explicar utilizando uma outra variável chamada toSum, que vai começar em 0. O meu objetivo aqui é o seguinte: se a segunda estratégia ela é baseada em construir da base até o topo, eu preciso entender que para construir uma sequência de Fibonacci, eu vou sempre somar dois números na sequência e obter, a partir desse e desse, a soma, no caso, o resultado do próximo. E com isso, eu já consigo fazer com que, se eu já sei a quantidade de degraus necessária para retornar exatamente a quantidade específica, né? No caso, o resultado específico baseado na minha quantidade de degraus, então é só somar dois degraus que eu já conheço. Que nesse caso aqui vai ser o degrau anterior, que no caso vai ser 3, e um antes dele, que vai ser o 2. Então, baseado na soma deles, eu vou ter 5. E se você já viu ali aquele desenho, você lembra que para 4 degraus eu vou ter 5 possibilidades. Para isso, eu vou definir um for, que esse for vai começar em 2. Esse for vai percorrer até steps for igual, né, a quantidade, perdão, de i for menor que steps. E vai incrementar i mais igual a 1, ou i mais, dependendo de como vai estar fazendo esse loop. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer esses dois somarem e serem atribuídos para a variável de soma. Então, isso aqui vai virar isso aqui. No caso a gente está tratando como isso aqui, né? Mas é meio ruim falar com nomenclatura assim. Mas eu digo que esse aqui vai ser o oneback, esse aqui vai ser o twoback, e o oneback vai se tornar o twosum, e o twoback vai se tornar o oneback. É meio difícil entender, né? Mas vamos fazer isso aqui no código que talvez fique mais claro. Então, eu tenho basicamente uma atribuição que vai ser toSum, que no caso a soma dos dois vai retornar, mas na verdade não vai retornar, né? Ela vai ser atribuída a oneback mais twoback. Show de bola! Então, a soma dos dois vai retornar o número do meu próximo. Show! Mas se eu não mudar essas variáveis, elas vão continuar dando 5 o tempo todo. Por isso eu preciso atualizar. Por isso que essa que está na sequência vai se tornar essa aqui, e essa que está nessa sequência vai se tornar essa aqui. E assim por diante até elas chegarem no resultado do topo, no final, construído da base até o topo, como a gente estava querendo fazer mesmo. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que o oneback vai ser basicamente, na verdade, antes de atribuir o oneback, vamos atribuir twoback, que vai ser basicamente o oneback, porque se 2 antes de mim é o twoback, 1 depois dele é o oneback. Então eu preciso atribuir aquilo que está à frente dele, né? Sempre pensando que a gente vai fazer esse caminho de escadinha, de sempre pegar esse mais esse vai se tornar esse mais esse vai se tornar esse por diante. Acho que você deve ter pego a ideia. Então o twoback vai se tornar oneback. E o oneback, agora sim, vai se tornar o twosum. Isso vai fazer com que esses ponteiros se mexam. E no final das contas, eu vou ter sempre o oneback com o valor atualizado com o twosum correto. Show de bola? Com isso aqui, eu já consigo retornar o oneback. E se minha resolução estiver certa, se eu rodar um run, a gente vai ver, opa, o caso de teste foi aceito, o nosso submit, e se tudo estiver certo, opa, tem alguma coisa errada, retorna steps, oneback 3, twoback 2, twosum. Aqui estava o problema. Eu estava começando como 2, quando na verdade eu deveria iniciar como 3 o i. Porque se o 3, na verdade, é o meu último degrau, o que eu conheço, não faz sentido inicializar com 2, né? Ele vai acabar somando, o valor que de fato realmente não precisava somar. Por isso estava dando 8 e não o 5, né? Que era o esperado. Então se eu der submit aqui, eu acho que seja isso. Era exatamente isso. Ele aparece aqui o tempo de execução, 0 milissegundos. Aparece a memória, né, que foi aqui 51, eu acho que é um B maiúsculo, então 51 megabytes. A complexidade de tempo aqui, se a gente for analisar, seria O de N, justamente porque eu só preciso percorrer a quantidade de vezes, né, baseado sempre no número de degraus. Então, apenas uma vez por todos os elementos, né, por todos os degraus.
Então, nesse caso aqui, essa solução, lembrando, né, recapitulando, essa solução funciona porque a gente se baseia como se fosse na sequência de Fibonacci, onde eu tenho basicamente o valor de um número sempre sendo estabelecido pela soma dos dois anteriores a ele. Então, o que eu faço? Eu pego esse e esse, eu sei que a soma desses dois vai resultar nesse aqui. Então, a partir do momento que eu somar esses dois, eu posso, então, atribuir o último a essa soma e passar, então, o que estava mais à direita ou mais anterior para uma casa à frente, sempre fazendo esse conjunto de pares, fazendo com que a soma, então, venha substituir o valor do próximo e os próximos, então, tenham os seus valores atualizados baseados na soma dos seus dois últimos valores, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que esse exercício possa ter cativado seu coração de alguma forma a gostar dessas resoluções assim, de problemas de algoritmo. Sinceramente, para mim foi muito legal aprender esse problema, porque é um problema de programação dinâmica e eu nunca tinha, enfim, lidado com algum problema do LeetCode dessa forma, e para mim é realmente muito satisfatório entender esse problema a fundo, assim, não só com uma explicação superficial ou só vendo a solução, né? Mas entendendo como realmente funciona a Fibonacci, como a gente consegue calcular através da programação dinâmica e como a gente consegue usar duas formas, né, de alcançar o resultado. Infelizmente o primeiro não funcionou, mas o segundo funciona e, enfim, é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima, se houver uma próxima, tá bom? Valeu!